Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Líderes de Sucesso. Programa que é da Fórmula Digital, já segue lá, @formula.digital no Instagram, né, no YouTube também, Líderes de Sucesso. Esse programa a gente traz aqui celebridades, empresários, esse cara que é um alto astral, assim, que eu não vejo igual principalmente nesse ramo, assim, que a gente tem, né? Legal. Então, muito feliz de te trazer aqui. Então, para todos aqui que querem mostrar o seu trabalho, né, falar um pouco de como começou também, né? Porque isso é bem importante, né, Jefferson? Já abriu a câmera lá, o Jean já abriu a câmera. Jefferson Ortiz, muito obrigado. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Contigo aqui, Cássio, também eu sei que é uma celebridade aí, fico feliz, tô até um pouco nervosão aqui, tipo, o Cássio conhece muito, né? E o Maurício também aí, da Fórmula Digital, é bom a gente estar aqui trocando ideia, né? Na verdade, isso aqui é um network também, né? Além de a gente estar dando oportunidade aí de quem está assistindo ver, nos conhecer e a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Isso que vocês fazem é maravilhoso e tô super felizão de estar aqui contigo aqui. Obrigado, coisa boa mesmo. Obrigado de coração por ter vindo. E assim, né, pessoal, a gente costuma, até a produção aqui vai me desculpar, que sempre eles produzem aqui umas perguntas, mas eu tento ir conduzindo, né, para não ficar tão engessado. A gente estava conversando agora no início. É verdade. Como é que começou esse teu trabalho, assim, né, de vendas? Na verdade, o que tu faz, né, a gente fica pensando, as pessoas que têm uma empresa, né, eu vou falar por mim. Antes, eu pensava assim, eu gosto de trabalhar no financeiro, no administrativo, e o meu trabalho é aquele ali. E achava que a venda, o cara que tava vendendo, aquele cara tá metendo venda aqui, tá me dando trabalho, brincadeira. Mas, cara, é o motor, né, da empresa, são as vendas. Então, eu gostaria de saber de ti como é que foi, né? O Jefferson Ortiz, ele é consultor em soluções financeiras, né? E é CEO da Gênio Cred. Então, uma empresa aí que é muito sólida no mercado gaúcho, que tem soluções de crédito para empresas, né? Mas vamos voltar lá atrás, Jefferson. Como é que começou essa história de vendedor? Legal. Cara, eu sempre falo que tudo é venda, né? Teu casamento é uma venda, né? Tudo na vida é venda. O que tu falou ali é real, né? Dentro de uma empresa, todos são vendedores. Essa é a consciência que tem que ter. A gente leva tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas aí, o mercado tem aquela... o cara que é vendedor, não tem o que fazer, vai vender. E na verdade não é assim que funciona, né? Venda, tu tem que estudar, tu tem que estar preparado para que tu possa realmente dar uma consultoria para o teu cliente. Hoje eu sempre digo, a gente não vende, a gente presta uma consultoria para o cliente, né? E comigo, cara, aconteceu assim, não foi diferente, como muitos, eu tinha empresa, né? Eu na verdade, eu tenho uma formação técnico-mecânica. Técnico-mecânica, tu vê, nada a ver, né, com o negócio. Mas quando eu entrei no meu negócio lá atrás, 14, 15 anos, comecei a trabalhar com mecânica, o que aconteceu? Eu entrei numa empresa, essa empresa já estava passando uma dificuldade na área de mecânica, a concorrência muito grande, era suspensão, geometria, balanceamento, aquilo lá deu um boom na época de o pessoal começar a vender máquinas de geometria, balanceamento e tal, e essa empresa passou por dificuldade. Os caras não tinham uma gestão como a maioria das empresas hoje não tem, que é o que acaba quebrando tudo aí no Brasil, né? E o cara, eu tinha o método, processo dele lá, porque eu era técnico mecânico, comecei a ajudar, a fazer, treinar as pessoas, enfim, mas ele não resistiu. E aí eu digo, cara, vou ter que sair. Na época eu tinha um apartamento financiado, aquela coisa, cheio de compromisso, né? Começando ali o casamento, né? Sou 30 anos casado já, graças a Deus, 32. Mas tu casou com o quê? Com 12? Nasci casado. Não, cara, tô fazendo 52, né? Vou fazer. Né? Então, tá bem conservado, hein? Obrigado. Depois a gente vai pegar essa dica aí contigo. A fórmula. Passa a fórmula pra fórmula. Passar a fórmula pra fórmula. E aí, o que aconteceu? Cara, ele me fez uma proposta, né? Ele mesmo disse pra mim, cara, tu vai quebrar. Eu disse, tá, mas como assim? Não conhecia nada de administração. Cara, eu vou te franquear a marca, eu não sabia nem o que era franchise na época, não tinha nem noção disso. Eu vou te franquear a marca. Mas tu foi avançando primeiro como técnico, depois passou pra área de vendas? Não, olha, aí tá. Aí o que aconteceu? Eu era mecânico lá. Daí depois... O mecânico já estava financiando a empresa. Né? Aí daqui a pouco, como eu tinha um método processo e tal, eu já era coordenador na época, tinha o gerente e tal. Ele tinha 3 lojas lá na época, a matriz e 2 filiais. E ele disse assim, Jefferson, a única saída que eu tenho, que tu conhece o método, cara, é tu franquear a marca. Eu disse, tá, mas como assim, cara? Não tenho grana, não tenho condição, vindo de uma família humilde. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou te franquear a marca, já vou te avisar, tu vai quebrar lá na frente, mas é uma experiência, é uma opção que tu tem. Topa, tá? E como é que funciona esse negócio?
do teu faturamento, 50% vai me pagar de royalty e os outros 50% vai ter que te virar. Cara, passei uma noite fazendo conta e tal, não tinha experiência. Minha esposa tá fazendo contabilidade, me ajudou na época, não era formada ainda. Cara, eu vou aceitar. E aí assumi a empresa lá, 26 funcionários CLT. Mas qual foi a sacada, né? Eu só peguei as pessoas que eu achava que valiam a pena, né? Que conheciam o programa, o nosso processo da empresa lá. E a gente começou, cara, aguentei 15 anos. E aí, nesse negócio, para chegar começou a dar lucro? Cara, lucro não, a gente sobrevivia já de cara, né? Porque tu imagina, tu fatura 50% de royalty pro cara e dos outros 50% sobreviver. Não tem como. E aí eu fui aprendendo a lidar com título, duplicata, assim troca também, mas essa cheque. questão do próprio royalty alto é em função de tu não ter aportado nenhum valor, né? Porque daqui a pouco, se tivesse aportado, não precisaria pagar. Provavelmente, mas que não tinha alternativa, sim, né? Sim. Cara, e ali eu fui desenrolando, aprendendo, estudando, lendo, indo. E numa dessas, de estar numa situação difícil, tinha um gerente do banco lá, nunca me esqueço o nome do cara, Clodemar. O cara chegou e disse assim, cara, olha só, tem aqui, eu consigo um empréstimo pra ti, mas me ajuda que eu te ajudo. Compro uma cotinha de consórcio. Eu digo, consórcio, cara. Mas aí eu precisava daquele empréstimo. Sim. Comprei o consórcio. Cara, comprei o consórcio primeiro mês que contemplei. Bah. Era uma carta de 80 mil reais. E aí contemplei aquele consórcio e comecei a receber ligação. Os caras me ligando lá. Cara, tu quer vender a tua cota? Eu digo, mas como assim? Não, parabéns, tu contemplou a tua cota. Tal. Na época era o Banco Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sim. Nosso aqui e tal. E eu digo, cara, vender... Tu é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, gaúchão. Vender a tua cota. Mas como assim vender? Não, cara, eu te pago. Tu vê, eu tinha pagado na época tipo 800 reais de parcela. Cara, eu te pago 4 mil. Eu digo, estranhei esse jogo, né? Mas que play esse aí, cara? Paguei 800, o cara quer me pagar 4. Senti que tinha um interesse. Eu muito ligeiro e tal. Tudo de, cara, vou segurar isso aqui. Né? Vou segurar. Sempre atento ao mercado, né? Tem que cuidar a palavra ligeiro, né? Às vezes pensa do lado ruim, né? Sim. Mas falando sempre atento, né? Ao mercado. É que nem falar esperto, né? É que nem esperto, né? Na verdade, até inteligente, né? Tu não é esperto, né? Então, daí tô ali, daqui a pouco, na mesma semana, outra ligação. Eu digo, não tem interesse tal. Cara, te pago 10. Eu paguei 800 reais, cara. Resumindo, chegou um cara e me disse, não, cara, eu te pago 16 mil. Eu digo, cara, eu topo, mas eu quero entender o que tá acontecendo aqui. Vem pra cá. Daí ele foi pra empresa e me explicou. Não, cara, é o seguinte, hoje uma Mas isso pessoas de outros lugares. De outros lugares, não era do banco. Mas depois, com o tempo, eu aprendi que o banco tem as parcerias, pede pra ligar e tal. O que acontece? Ele me explicou, cara, eu vou te comprar por 16 porque tu engessou o negócio, mas eu vou vender a tua carta por 24. Por quê? Porque como a margem de lucro do consórcio é muito grande, a taxa é baixa, quem tá precisando do dinheiro vai comprar de mim por 24, né? Uma carta de 80, mas na real ele vai pegar lá um exemplo, 56 mil reais em dinheiro, ele vai alienar um bem, e aí depois a vida dele vai mudar, porque ele vai investir na empresa dele. Então ele pede emprestado lá o ágio, me paga e pega a carta e faz dinheiro pro negócio dele. Gostei. Aí eu comecei a trabalhar com isso também. Sempre que eu pude, eu ia comprando uma cartinha e tal. Aí, obviamente, né, o que o dono da empresa lá preveu, eu acabei quebrando por uma série de erros, jovem e tal, e não tinha margem, royalty alto, enfim. Um grande amigo meu disse, cara, eu conheço um cara no consórcio, tal, queria te conhecer. Ele tinha uma empresa de consórcio, me convidou, como eu já tinha essa expertise, e ali segui o baile, deslanchei. Hoje estou aí na Gênio Crédito, graças a Deus. A gente trabalha com outras linhas de crédito também, né? Para poder facilitar a vida dos empresários aí. E a gente presta consultoria, essa é a ideia. É muito legal isso. Tem até um filme, não sei se tu já viu, que me lembrou essa tua trajetória lá no início, que é se eu não me engano, o nome é Flaming Hot. Cara, não sei, mas vou anotar aqui para ver. Para ver esse filme. Ele é um cara que ele é tipo assim, ele começou a pleitear, ele era um mexicano lá e tal, tinha uns problemas, né, nos Estados Unidos, né, e tal, né? Sim. Aquela questão é meio uma máfia mexicana lá, e ele queria sair daquela vida e conseguiu um emprego numa fábrica dessa, tipo, é uma chips, assim, né? E e ele foi trabalhando, e ele foi se interessando, né? Como é que funciona essa máquina, não sei o que, já aprendeu e tal, aí virou, se eu não me engano, mecânico. E aí, num determinado momento, todo mundo tava quebrando, porque tinha muito produto igual, né, no mercado. Então, eles estavam, né, aquela concorrência desleal e tal. E eles resolveram, enfim, olha, veio uma mensagem do presidente numa televisão que ninguém olhava, e ele parou pra olhar, né? E ele olhou lá e o presidente falando, olha, se tu
né, é funcionário e tiver alguma ideia e tu, né, puder nos ajudar, todo mundo faz parte dessa empresa e tal. E aí ele pensou, olha, né, vou botar uma ideia. E ele botou uma ideia de fazer aquele salgadinho, o Doritos, mas uma versão mexicana. Tu vê só. E ele fez essa versão mexicana e ligou pro presidente. E aí, pô, daí quando ligou pro presidente lá, os caras se enlouqueceram, né? Os gerentes, né? Porque daí era o gerente do gerente do gerente do gerente. Mas como é que o cara lá do chão de fábrica ligou pro gerente, né? E os caras começaram a boicotar ele, mas no final deu tudo certo. Que legal, vou olhar. Mas assiste esse filme porque, assim, ele é uma trajetória de pessoas que daí, voltando pra essa questão de protagonismo. Que às vezes a gente fica numa situação que, eu sou coitadinho, eu tô aqui na empresa e ninguém me enxerga. Tá, mas tu tá enxergando a empresa, tu tá fazendo a tua parte. Cara, isso aí que tu fala é uma grande verdade, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, tá? Que chama-se A Boa Sorte. É um livro que eu super recomendo, tá? É um livro de fácil leitura e tal. E ali fala a diferença do que é tu ter sorte e é tu ter a boa sorte, né? E eu sempre falo para meus filhos muito isso. Tu vê, às vezes, né, as pessoas assim, que tu falou agora, coitado, cara, eu não tenho oportunidade, como é muito difícil as coisas acontecer e tal. Mas é porque tu não te prepara para te ter sorte. Que é a boa sorte. O que é? Tu tá atento, como tu falou na empresa que tu trabalha. Cara, tu é o primeiro a chegar, tu é o último a sair. Tu tá atento à realidade da empresa. Às vezes, o teu sucesso nem vai ser naquela empresa ali, né? Mas o fato de tu tá plantando e tu tá atento, tu te prepara pro próximo negócio que tu vai trabalhar. E foi o que aconteceu comigo lá atrás. Uma simples mijada que o cara deu nas pessoas do atendimento. Cara, vocês têm que atender o telefone. Fórmula digital, bom dia. Não atendo só alô. Pô, vocês vão padronizar esse negócio. Sim. Aquilo ali me chamou a atenção e eu gravei. Deu um acidente, os caras não estavam, tocou o telefone e eu atendi. Fórmula digital, bom dia. Adivinha quem era? Era o Maurício. Sim. Cara, é sorte? Não, cara, é a boa sorte porque eu tava atento. Eu podia ser simplesmente, cara, eu sou um mecânico, coitado, isso aí não diz respeito a mim. Eu vou ficar trabalhando ali. Exatamente. Embaixo do carro quietinho. Exatamente. Então, cara, tu tem que estar sempre atento. Isso é boa sorte. Isso faz a diferença na vida da gente. E é a questão das escolhas que tu faz ao longo da tua vida também, né? Porque as pessoas, elas vão se deixando levar pela vida mesmo. E elas vão dizendo, olha, eu não dou certo nisso, eu não dou certo. Tá, mas assim, o que tu tá fazendo de diferente? De diferente. Pra tua vida mesmo, tanto seja num relacionamento, seja... Porque às vezes a pessoa, eu só arrumo uma pessoa ruim, só uma pessoa não presta e tal. Padrão de repetição, cara. Mas onde é que tu tá procurando essas pessoas? Exatamente. Eu tô indo sempre no mesmo lugar, cara. Não, exatamente. Entendeu? Então, cara, tu vai ter que ir numa outra roda. Então, mas pra eu frequentar essa roda, eu preciso do quê? Eu preciso, sei lá, fazer uma graduação, né? Pra estar próximo. Cara, no mínimo, preciso ler um livro daquela área pra mim estar preparado de chegar lá e poder conversar com os caras. Exatamente. Né? E as pessoas não se preparam, porque às vezes nem é sempre tu fazer um investimento. Daqui a pouco tu vai dizer, fazer uma graduação. O cara vai dizer, cara, eu não tenho dinheiro. Primeiro, agora não tem dinheiro, não tem condição. Primeiro que não viu nem o valor. Sim. Né? Não sabe quanto é que custa. Eu digo valor porque, cara, aquela graduação vai te dar uma diferença. E às vezes... tem o preço e valor, né? Exato. É uma diferença muito grande. Às vezes, cara, aquilo que tu vive ali, o teu fim de semana pode pagar uma graduação. Exatamente. Hoje tem várias alternativas aí, né? Ou tu investir num bom livro daquela área, daquele segmento. Eu sempre falo, tu mesmo pode procurar aí o teu crescimento sozinho. Hoje tem podcast, olha aí, o líder de sucesso. Os cursos online, tu vê curso aí por R$50. Cara, se tu for com tu e a tua esposa, claro que tu já tá num outro nível, né? Mas o básico. Vamos dizer assim, que eu vou comer um X, né? Aqui, a gente tem um X aqui que é... o gaúcho pra quem for de fora aí, né? É um X, é o X-Burger, né? Só que é um diferente porque é maior. X-Burger, R$100 tu gasta. Pra tu e pra tua esposa. R$100. R$50 é um curso. É isso aí. Não tem desculpa, né? É verdade. Isso é verdade. A gente passa um fim de semana, as pessoas não veem quanto gastam, né, no fim de semana e o quanto poderiam segurar um pouco e investir para realizar aquele objetivo que quer, né? Eu sempre falo, não é sonho tu fica sonhando, é objetivo, né? O que tu quer? Cara, eu quero chegar lá, mas é muito difícil. Olha para ti, olha ali para os teus cursos, olha o que tu tá fazendo. Se tu olhar com atenção e querer realmente alcançar um objetivo, cara, tu vai conseguir. Tem como, né? Tu mesmo te patrocina para te chegar lá. Então vamos lá, aproveitando agora esse gancho, falar de consórcio. Porque ele é uma forma, às vezes as pessoas sempre dizem, né? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Será mesmo que tu não tem dinheiro? Ou não é a tua prioridade?
Na verdade, assim, o que eu posso te dizer sobre isso? As pessoas que vêm com essa desculpa, né? Cara, fazer um consórcio tem dinheiro. É que, na verdade, o ser humano hoje, no mundo consumista que a gente vive, ele quer o resultado rápido. Esse é o grande problema. Né? Então, o que acontece? Então, ele acaba se iludindo em joguinhos, ele acaba se iludindo botando dinheiro ali num negócio que, tem uma empresa aqui que, cara, na criptomoeda eu vou botar um dinheiro, cara, em 30 dias eu vou arrebentar, eu vou poder comprar meu iPhone, meu carro, eu vou explodir. Cara, tudo que é bom leva um tempo. Para que a gente chegasse aqui hoje, levou tempo. Claro. Tem uma história do Jefferson, tem uma história do Cássio, tem uma história do Maurício, né? Não foi assim simples, não, vou comprar aquele líder sustentável. Não, tem todo um processo para te chegar lá, né? E na vida financeira é a mesma coisa. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que ver primeiro onde é que tu tá, né? Que é o ponto de partida, né? Como chegar numa empresa aérea, né? Uhum. Né? Qual é o teu ponto de partida? Onde é que tu tá? Qual é a tua origem? Né? Tá aí agora, onde é que tu quer chegar? E aí tu tem que entender, para te chegar, leva tempo. Eu quero daqui a São Paulo, eu não vou chegar em 10 minutos. Tem um tempo, tem uma rota. E assim mesmo pode se desviar, né? Sim, tem coisas que tu tem que ver o que tu pode prever, né? Exato. Aquelas coisas, o que tu pode agir que tá no teu controle. Exato. E as outras coisas, né? Tu vai lidando ao longo do caminho. Isso aí. E o consórcio, ele não é diferente disso. O que acontece? Tu tem que ver qual a capacidade de pagamento que tu tem, que hoje não vai comprometer a tua vida, né? Mas a tua vida não a tua vida de curtir, torrar dinheiro, comer um monte de X todo dia e tal. O que eu posso economizar nessas coisas que eu gasto que eu não tenho retorno nenhum, né? Que eu posso investir numa parcela, porque o consórcio, ele... Não, mas o X, ele tem um retorno, né? a bordinha de catupiry, né? Aquela, daí dá... Depois fica aqui já assim, fica né? aquela bordinha que tu nunca mais vai esquecer, né? Então, daí tu volta lá, tu vai ver quanto que tu pode investir, e aí vai ser médio e longo prazo. Pode ser a curto, Jeffs? Pode. Lembra a minha história que eu contei agora há pouco? Eu contemplei no primeiro mês. Sim. Né? E tu vê como é que são as coisas. Quando tu não tá... E isso é sorte? Não é sorte. Sabe por quê? Porque eu fui lá e comprei. Ah, sim. Sorte seria se eu estivesse caminhando, o cara diz, toma um consórcio de presente, eu vou pagar pra ti. Isso é sorte. Quando eu tomei a atitude de comprar, eu tava pronto ali pra ser contemplado. Por quê? Porque eu era consorciado, eu paguei a parcela, eu tava ali pronto. Né? Então essa é a boa sorte. Aí só acontece com quem faz. Mas voltando, então tu pode ser contemplado no início, pode ser contemplado no meio e tu pode ser contemplado no fim. Uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas. Te conheci agora, Cássio. Vamos falar lá. Tu é um cara bem sucedido, mas vamos falar lá. Cássio, hoje tu tem 30 milhões para gastar do jeito que tu quer na tua conta sobrando? Não. Né? Olha aí. Não tem. Beleza, tá, mas e se tu pagasse uma parcela de um consórcio de 30 milhões e se tu me conhecesse 10 anos atrás, começasse a pagar, daqui a 10 anos, dando tudo errado, tu vai lá e saca 30 milhões. Então, se tu quer 100 mil, tu paga uma parcela de um consórcio lá de R$400, cara, dando tudo errado, daqui a 10 anos tu tem 100 mil, coisa que tu não tem hoje. Corrigido ainda, né? E corrigido, né? Então, muda tudo. Agora, imagina tu pegando uma assessoria, porque tudo na vida tu tem que ter assessoria, né? Tu quer alavancar, tu quer ir rápido, procura uma assessoria. Né? A real não é essa? Exatamente. Daí tu consegue pular obstáculos que tu nem imaginava que tu ia passar. Porque a pessoa vai te pegar da mão e vai te ajudar. Então tu procura uma boa assessoria, tu faz o investimento inicial, a assessoria também quer retorno. Quanto mais rápido ele te contemplar, ele também vai ter retorno nisso, né? E aí o que acontece? Tu vai lá e alavanca patrimônio, tu pega a carta, compra um patrimônio, já começa a ter um ativo a teu favor, independente do teu trabalho. Cara, é uma série de coisas, a gente pode passar o dia todo aqui falando do que o consórcio pode retornar. Então, o segredo tá, tu vê a origem, quanto eu posso desencaixar mensalmente para mudar de vida. Essa é a realidade, é investir. E o que assim, enfim, tu veio para essa área de consórcio, mas, ok, tá, naquele primeiro momento tu teve uma experiência e tu viu como é que funcionava, mas eu vi que tu é bem desenrolado nessa questão da venda também. Né? Porque acho que primeiro tu tem um aprofundamento no teu negócio, e isso é importantíssimo, né? Tu saber do que tu tá falando, mas eu vejo também que tu tem realmente, assim, esse perfil de vendedor. Como é que tu desenvolveu isso? Legal. Cara, assim, na verdade, eu sempre avaliei muito, né? Quando eu ia comprar um tênis, quando eu ia comprar uma roupa, a forma que as pessoas me abordavam. Né? E às vezes tu entra numa loja e aí tu procurando alguma coisa e geralmente o vendedor, tu compra isso aqui também, isso aqui tá em promoção, coisa e tal. Cara, ele fica querendo te vender. Sim. Ele não te presta uma consultoria.
Sim. Né? Sim. E aí isso eu comecei a observar. Então, qual é o segredo, né, de tu ser um bom vendedor? É tu ser um bom consultor, tu gostar daquilo que tu faz. Não pensar somente na tua receita que tu vai ter quando aquele cliente sair dali que fechar o negócio. É tu poder ajudar ele, ver o que realmente vai atender a necessidade dele. Às vezes ele está procurando um produto que tu sabe que para ele não vai atender. Com poucas perguntas, né? Porque o bom vendedor é o cara que mais pergunta. Que ouve. Tu pergunta e tu ouve ele, né? Quando tu vai ouvir ele, tu vai entender, cara, posso te dar uma sugestão? Eu acho que para ti esse produto não atenderia. De repente tem um produto aqui, tu vai ter um desencaixe menor, vai te atender a tua realidade. Aí ele vai começar a prestar atenção em ti e aí sim é o momento de tu oferecer outros produtos para ele que vai atender a necessidade dele. E ele, no momento dele, ele vai comprar na hora certa. Eu acho que vendedor é isso, não pode pensar em ti. Né? Tu tem que pensar no teu cliente. E aí, cara, aí tu começa a gostar. E aí, que nem tu viu, cara, eu percebi isso em ti, Jefferson. Por quê? Claro. Porque eu gosto de prestar consultoria, eu gosto de pessoas. E aí tu vai te aperfeiçoando, aí tu vai estudando, tu vai lendo. De novo, o vendedor não é cair de paraquedas num lugar e começar a vender. Tu tem que estudar o teu produto, tu tem que estudar o perfil do teu cliente, tu tem que ouvir mais o teu cliente, tu tem que criar alternativas pro teu cliente. E aí, quando tu pega gosto disso, tu não para mais. Tu também é vendedor aí, que eu sei, Cara, e gosta do que faz, né? É, que assim, né, eu fui bancário durante bastante tempo, então, por mais... Eu vou dar uma dica aí pra vocês, então, quando tu vai no banco, o cara, ele vai querer te vender alguma coisa, tá? O teu gerente, ele tá ali, e é um negócio, entendeu? Ele precisa vender, ele tem metas, enfim, vai de ti tu escolher, mas faz parte do negócio. E essa questão de vendas, que nem tu falou antes, né? A gente tá sempre se vendendo. A todo momento, quando tu foi lá e conquistou a tua esposa... Te vendeu? Tu fez uma venda. Fez uma né? venda. O que tu falou pra ela que fez com que ela te comprasse? É isso aí, é isso aí. A mesma pessoa que não trabalha como autônomo, né? Não é o vendedor da empresa. O cara que é CLT, quando ele vai numa entrevista, ele tá fazendo uma venda. Ele tá venda. Tá falando dele. Tá falando dele, né? exatamente. Tá falando das coisas que ele fez, né? E me diz uma coisa, assim, quais foram os desafios, né? Pra te entrar nesse negócio novo? O que aconteceu nessa trajetória? Cara, isso aí, assim, o grande desafio é aqui, cara, é na mente. Porque, como eu te falei, eu tinha uma empresa e quebrei. Quando tu quebra, fica um rastro pra trás. Sim. Tu sabe disso, Sim. né? E aí, quando tu tem um rastro, cara, esse rastro que é gente te cobrando. É um monte de coisa. E aí, como é que tu vai ir pra um negócio novo? Mesmo eu tendo vivido algumas experiências do produto consórcio, mas eu comprava uma cotinha, vendia e tal. Agora, o que é eu começar a vender o consórcio para aquele cara que está procurando? Eu não conhecia nada, não tinha detalhes do produto. Entrei num ambiente hostil, porque as pessoas se consideravam concorrentes na época. Hoje, na nossa empresa lá na Gênio Cred, a gente treina as pessoas. A gente tem a consciência de quanto mais a gente ensina, mais retorno a gente tem. E naquela época, as pessoas, o malho que a gente fala, né, a forma que tu vende, eles guardavam para eles. Então, eu tive que ir começando a criar. Entrei lá precisando de muito dinheiro, levei 9 meses para começar a ganhar dinheiro, mas a minha vida mudou. Então, a maior dificuldade, respondendo objetivamente, é tu estar financeiramente destruído, né? E tu começar um negócio novo do zero que tu não tem pleno conhecimento. Essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade. Então, eu digo assim, o segredo, cara, um homem nunca pode quebrar na cabeça. Empresa, na vida, ele pode quebrar várias vezes se ele quiser. Mas na cabeça ele não pode quebrar. Tem que estar feliz. Todo dia tu tem que trabalhar lá agradecendo a oportunidade, mesmo que tu esteja por dentro daquele friozinho na barriga, aquela dor. Hoje eu tenho que pagar um monte de coisa. Esquece aquilo ali. Sabe por quê? Porque só tem um jeito. Se tu for lá trabalhar um negócio novo, te entregar, tu começa a ter resultado e aí tu consegue resolver o teu passivo ali. É a única saída. Bah, que lição, que história verdade, de vida. É real. Muito, muito legal mesmo, porque eu acho que realmente o ser humano, ele só para de crescer quando ele, na cabeça dele, né? Ele tem se entregou, ele tem um limite, né? Ele chegou É. nesse limite, não, meu limite é isso. É. E ponto. Então, quando eu trabalhava, tipo, né, a gente tava comentando antes, trabalhava em rádio. Trabalhei em rádio durante uns 5 anos. E aí eu tinha um salário X, né? E eu achava que, nossa, aquilo ali era o máximo que aconteceu. E aconteceu um acidente comigo, eu fiquei em casa. E aí comecei, enfim, até comecei a ganhar mais, porque no INSS tava ganhando mais e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a viver de novo, porque na rádio a gente ficava
100% do tempo lá, né? Assim, viajando, enfim. E eu vi, não, mas eu não quero mais isso pra minha vida. Pelo menos eu quero um tempo pra mim, né? E aí comecei a estudar, comecei a fazer faculdade. E nesse momento que eu comecei a fazer faculdade, a minha cabeça já mudou, né? É a mesma coisa, ler um livro, né? O Muda a livro, cabeça. cara, o Pai Rico, Pai Pobre ali no início da Nossa, pandemia. bom. Cara, aquilo ali me fez sair do banco. Tu Né? quem tá do lado, tipo, cara, o cara tá louco, ele tá com emprego garantido, tudo certinho, bem sucedido. É Mas maluco. é maluco, esse cara é louco. E aí, cara, me fez sair. E aí, nesse primeiro ponto também, a faculdade, cara, eu comecei a ter novas ideias com pessoas diferentes, com lugares diferentes. E em 6 meses eu já tava ganhando o dobro do que eu ganhava na rádio como estagiário, né? Que legal, né, Então, pra te ver que o que te limita, às vezes, é até a falta de conhecimento mesmo, né? Então, cara, vai lá, vê um podcast. Agora, vocês vão ver esse podcast aqui com o Jefferson, com altos insights, né? Então, cara, acompanha a vida do Jefferson também, que vocês vão ver as coisas acontecendo, né? Tu não nasceu aonde tu tá agora, né? Não, Tu veio de uma família muito pobre, né? Como é que foi a tua infância, assim? Foi mais humilde? Cara, assim, na verdade, o que acontece, cara? Meu pai metalúrgico, tá? Minha mãe do lar, né? E tu vê como é que são as coisas, criança, né? As crianças que tu vai criando. Cara, tinha, na verdade, primos que tinham uma condição absurda, tá? Ganhava muito, aquela coisa de tu chegar no Natal, tu ganhava aquela, quem é mais antigo aí, a bolinha de dente de leite, aquela, que tu chuta pra cá, ela vai pra lá. E o arame farpado já era, né? Não, e aí o teu primo no mesmo ambiente fala, o cara ganha um autorama, cara. É, tipo assim, é o Chaves e o Kiko. É mais ou menos isso. Cara, e aqui... cara, e aquilo ali, aquilo ali vai te criando um monte de frustração. Sim. Tu acha que tu não pode chegar naquilo, né? Tu acha que tu não pode chegar naquilo ali. Cara, e graças a Deus, E como é que foi essa tua virada de chave? Porque isso é uma coisa bem interessante, né? Cara, tu vê, né? Eu sempre... o Paulo Vieira, ele diz uma coisa assim que eu gosto muito, né? Ele diz uma coisa assim, né? A vida não vem com manual, vem com uma mãe, né? Sim. Né? Então, a maioria das pessoas, ô mãe. Cara, e a minha mãe sempre foi assim, cara. Ela sempre foi muito vendedora. O sonho dela era ser vendedora e tal, tudo, mas ela ali sempre segurando a barra lá. E ela sempre me dizia os negócios. Cara, quando eu comecei de mecânico, eu tinha que varrer a rua lá. E olha só a visão dela. E eu digo, mãe, que vergonha. Você chegou a varrer a rua, que passa os ônibus e coisa e tal. Filho, eu vou dizer uma coisa pra ti. Se tu tem vergonha de varrer, que é fácil, imagina quando tu for dono de uma empresa. Que vai ser difícil. Então, cara, tu tem que saber. Mas que mentalidade, né? Porque é a real, né? Sim. Cara, tu não pode ter vergonha do trabalho. Verdade. Tu tem que ser resiliente. Então, tu tem que estar atento. Então, aquilo de observar lá meu primo com autorama, eu disse assim, cara, eu tenho que ter um autorama. Por que eu não posso? Sim. Por que ele não... Não é porque ele pode, eu não posso. Isso, eu era pequeno, eu nunca esqueci daquilo ali. Então... Tinha mais irmãos? Não, sou filho único, tá? Filho único. Então, essa situação era bem difícil mesmo. Porque era só pra ti, já não tinha condição. É que naquela época, né, já filho único, quem tinha um filho, já tu vê que a situação já não era boa. Sim. Né? Então, assim, o que acontece? Aí tu olha aquilo ali, diz, cara, eu posso também. Por que eu não posso? Cara, o que eu tenho que fazer pra chegar lá? E aí tu começa a observar as coisas, de tu te achar um coitado. Mas, claro, eu tinha um apoio ali, né, da minha mãe dizendo que era possível, vai lá, vai lá. E aí eu comecei sempre a observar as pessoas que tinham condição. É aquilo que tu falou. Se tu te proporciona em ambientes diferentes, a ambiência é tudo. Sim. Se tu te proporciona em ambientes diferentes, conhecer pessoas diferentes, pessoas que viajam, olhar viagens, olhar coisas que tu gosta. Cara, tu gosta de um carro, vai lá na autorizada e faz um test drive, cara. Sim. Não, mas é que eu não tenho dinheiro, isso tá longe de mim. Não então vai continuar ter. longe a vida toda. Eu sempre tenho uma frase que eu falo, ações diferentes, resultados diferentes. Isso eu digo para toda a minha equipe. Então, tá, mas Jefferson, o que a gente pode fazer de diferente aqui? Cara, cria. Sim. Cria uma forma de o cliente entender o que tu tá apresentando. Estuda, lê, olha os cases de sucesso, pessoas que vendem muito, pessoas que não tinham nada, chegaram a um patamar diferente. Começa a olhar, algum insight tu vai ter. E aí a tua vida vai começar a mudar. Agora, se tu ficar sempre no mesmo lugar, cara, tu fica preso e aí... Velho, aí já era. Aí é a bolinha de dente de leite pra te dar pro teu filho, e o teu filho vai dar pro teu filho, e assim, subsequentemente, já era. Eu ia te fazer essa pergunta, né, de como é que tu chegou nesse network, porque tu acaba tendo, até tu falou, né, tem bastante entrada no meio agrícola, né, no agro, né? Uhum. E então tu foi frequentando ambientes diferentes para conseguir se inserir, enfim, e as pessoas te conhecerem e ter essa confiança, né? Como é que foi essa tua trajetória também de ir galgando outros lugares? Investimento. Investir em ti.
Como eu te falei, livros, mentoria voltadas para o agro, conhecer o produto agro, como é que se planta soja, como é que se prepara um solo. Né? Tu imagina eu vender um crédito para o agricultor ele tem uma crença, né? Ele está acostumado a pegar dinheiro só no banco. Né? O pai dele pegava, o bisavô pegava, e eles iam perdendo terra, perdendo tudo e continuam perdendo. Né? Então, como é que eu me conecto com ele? Sim. Conhecendo o negócio dele. Quem me acompanha lá no Instagram vai ver que eu vou nos clientes. Cara, é muito legal. A gente faz um churrasco, eu ajudo os caras na lida, tudo antes de falar de negócio. Por quê? Porque eles se sentem bem e eu também me sinto bem, porque na verdade eu começo a conhecer quem realmente é aquele agricultor. E aí quando tu conhece a pessoa e tu vê que ela tá passando uma dificuldade, um momento que é uma realidade do Brasil hoje, o nosso país não ajuda o agronegócio, né? A gente tem 85 bilhões aí, travado aí, que era pro Plano Safra. Então as pessoas estão passando uma dificuldade muito grande. Então elas vão ter que levantar a cabeça, respirar e olhar pro lado. Porque no banco, cadastro negado, tu sabe, não vai. Sim. Né? O gerente quer emprestar para quem tem. Para quem tem dinheiro. Tem dinheiro. Né? E o agricultor, ele sai de um plano safra e entra no outro. Mas como é que eu entro no outro se atrasou e eu atrasei a parcela, eu tô com negatividade? Então ele tem que levantar a cabeça e olhar para o lado. Então eu vou lá, conheço o agricultor, conheço a vida do cara, gosto dele, ele se conecta comigo porque eu conheço o negócio, eu estudei, eu sei falar com ele sobre os problemas e dificuldades dele, aí ele fica atento a mim, ele levanta a cabeça e começa a olhar outros produtos. Sim. E aí, quando ele olha outros produtos, a gente consegue realizar. E aí, meu amigo, aí tu fica com o cliente para a vida toda. E falando de produtos, assim, o que além do consórcio, né, e do crédito agro, o que mais que a Gênio oferece lá? Qual que é o portfólio? Nós trabalhamos com home equity, né? Que é o parceiro são os bancos, enfim, mas o agricultor às vezes não tem acesso, não tem esse conhecimento, porque ele está muito preso só no negócio do agro, né? Então, às vezes, geralmente o agricultor tem um imóvel na praia. Sim. Cara, a gente tá na falando cidade, né, também. Cidade, às vezes o cara tem uma fazenda no interior. Fazenda no interior e tal. E ele está deixando de pegar um dinheiro, entre aspas, mais barato, porque tem uma alienação imobiliária com um prazo mais longo para o negócio dele. Né? A gente orienta ele como fazer esse processo, né? Mas aí eu só recebo anual, tá bom? Então vamos pegar um crédito menor, tu tá colhendo agora, vamos investir a parte da tua colheita, paga antecipados 12 meses, fica tranquilo, capitaliza em cima daquele teu imóvel que tá lá parado muitas vezes, claro, né? Porque o agricultor também tem isso, né? Vem os jovens, fatura muito, né? Quando colhe lá 60, 70 sacos por hectare, às vezes 100 sacos por hectare irrigado, cara, é uma colheita top, daí tu vai lá, fatura muito. O que acontece? Vou comprar um imóvel, vou comprar umas caminhonetes. Aí tu trava. Aquele erro de qualquer empreendedor. Travou o dinheiro. Né? E tudo isso a gente faz essa orientação. Mas é uma dificuldade, assim, tu mudar a cultura de pensamento, né? Que vem aquelas crenças, como eu falei, do bisavô, do tataravô, do bisavô, do avô. É muito difícil. É que eu vejo, assim, que essa galera do agro, além disso que tu falou, né? De mobilizar, eles têm muito da coisa física, né? O que é físico ali, o apartamento ele tá vendo, a caminhonete ele tá vendo, ele sabe que tem 100 mil ali, mas ele tá vendo a caminhonete, né? Exato. Então E eles não querem se desfazer nunca dos patrimônios, né? Sim. Eles também, às vezes, eu pego o agricultor que tem lá 20 fazendas, 30 fazendas. Patrimônio absurdo. Cara, às vezes se vender uma fazenda, muda a realidade da vida dele toda. Sim. Ou daqui a pouco trabalhar com arrendamento, ou arrendar, ou daqui a pouco se programar lá num funding de consórcio para poder alienar aquela fazenda e se capitalizar com pagamento anual muito baixo. Cara, muda toda a realidade. Então, tem que estar preparado. Mas como é que a gente chega nele? Tá conectado? E para conectar, tu tem que ter conhecimento na área, tu tem que estudar a área, tem que saber para que ele também se sinta à vontade. Ele tem que se sentir à vontade para te receber. Esse é o caminho, né? E para empresas, assim, no geral também... capital de giro, tudo. Antecipação de recebíveis no mercado de capitais, né? Tem securitizadoras maravilhosas aí. Hoje tem muita gente com grana investindo em securitizadora, então tem bastante capital. Emitir também títulos. Emite títulos, exato, CPR. Tu vai emitir lá CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Certificado de Recebíveis do Imobiliário. A gente tem todo esse processo, né? A empresa está estruturada para ajudar o cliente. LCA também, exato, né? Letra de câmbio. Tudo isso aí a gente orienta o cliente para que ele possa antecipar. Tem muita gente que nem sabe disso, cara. Né? Tem construtora, por incrível que pareça. É difícil também, assim, o acesso, eu digo, esse tipo de acesso a esse mercado não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo. Então, já fica a dica, né, para acessar, principalmente esses, são créditos mais baratos, né, porque tu tá emitindo um título,
que tu vai remunerar, claro, quem tá comprando, né? Uma segurança, é né? uma segurança, né? Eu acho que não sei onde é que tá o maior custo, se é na questão da composição desses títulos, como é que... Não, na verdade, é o custo do dinheiro. Qual é o investidor? Qual é a securitizadora? Quanto que está cobrando de taxa, né? Isso que, mas tudo vai depender da questão cadastral do cliente, Sim. se ele tem uma garantia colateral que ele pode Sim. oferecer, porque daí o investidor ele fica mais tranquilo, ele diminui o risco, Claro, diminui a taxa. claro. Né? Então, tudo isso a gente orienta, né? Às vezes tu tem só o título, mas tu não tem nenhuma garantia colateral ali, o que acontece? Tu vai ter uma taxa muito mais alta. Por quê? Porque é uma taxa de risco, né? Qual é o histórico desse agricultor? Qual é o histórico desse empresário? Né? Qual é o histórico aí dessa imobiliária? Qual é o histórico dessa construtora? Né? Como é que ela está no mercado? É um momento difícil agora, todo mundo entende a realidade que o Brasil está vendo. O investidor sabe, e ele sabe que se ele consegue um crédito um pouco mais acessível, aquela empresa lá, ela sai da situação que se encontra para um patamar de crescimento alto. Né? E aí, consequentemente, ele arruma um cliente seguro para a vida toda, que é o que todo mundo quer. Então, o investidor também tem isso. Claro. Né? E aí, claro, a parceria ali com a Gênio Cred, a gente vai identificar toda essa realidade do cliente está vivendo, como ele vive, como ele viveu e qual a perspectiva dele no mercado. O investidor disse, não, cara, vou investir. Vou ir. A Gênio Cred tá junto comigo no projeto, tá? Vocês acham? Então vamos embora. Vamos fazer uma taxa reduzida. Tem a garantia também, né? E tem a garantia que segura. Mas, claro que quem empresta dinheiro não quer usar a garantia. Sim. Né? É o último caso, né? É o último caso, mas tem lá existe uma segurança por trás. Não, bem tranquilo. Pessoal, olha só. 37 minutos, né? E a gente conversou, assim, fluiu de uma forma que... Coisa boa. Né? Que a gente... É que tem muita história, né? O cara é o vendedor nato, assim, e sabe do que tá falando, né? Então, aqui agora é um momento, né? Nosso meio do programa, aqui na verdade até passou, né? Tá certo. Que a gente faz o jabá aqui da fórmula também, né? Opa! Então a gente fala aqui, pra ti empresário, que quer colocar aqui a tua história, falar de como que é o teu trabalho, né? Enfim, falar da tua empresa, a gente tá aqui para te disponibilizar, né, esse espaço. Então você procura lá no Instagram, @formula.digital, nos chama e a gente consegue colocar aqui, assim como o Jefferson, né, falar sobre a sua empresa, da sua história, da onde começou, né, e aonde que tá nesse momento. E falando também um pouquinho de mim, meu nome é Cássio Machado, eu sou personal banker e ajudo pessoas e empresas assim como o Jefferson, né, a se capitalizarem no mercado, né, conseguir esses investimentos, aportes na sua empresa. E também hoje eu estou trabalhando com uma questão de... A gente faz um compliance, né, Jefferson? Sim, nós estávamos falando antes, em cima bem da legal. folha de pagamento. Então, para essas empresas que daqui a pouco estão com dificuldade, até mesmo de captar, né? Porque a gente sabe que o banco acaba restringindo um pouco o crédito quando a empresa está com dificuldade, né? Então, é uma forma de se capitalizar. Então, para ti que tem empresa aí, a partir de 50 funcionários, a gente consegue também fazer esse crédito tributário, tá? E voltando aqui pro Jefferson... Que maravilha, que maravilha. Existe muita... Na verdade, esse mercado de crédito, ele é mais amplo, né? Então, que nem amplo. tu falou, existe dentro do teu negócio, quando a gente fala ali, o teu vendedor, mas tá difícil, enfim, mas, cara, o que mais que a gente consegue oferecer? De que forma... Cara, pensa um pouquinho, né? O cliente tá querendo, mas conversa com o cara. Conversa. Entende, né? Tem que entender a realidade do cliente. Tem que entender. E me diz uma coisa, assim, agora a gente já falou bastante coisa aqui, né? Um monte de sobre coisa, né? agronegócio. Tá, e quais são as empresas hoje que tu atende? Assim, tem um limite de faturamento? Ou qualquer empresa que chegar lá e falar contigo, como é que funciona isso? Boa. Nós atendemos, as nossas linhas de crédito, elas vão de R$500 milhão até R$800 milhões, tá? Tanto pessoa física, pessoa jurídica. Claro que a gente vai fazer todo um diagnóstico ali para que a gente entenda a realidade do cliente. Então, quem tiver interesse aí, aproveitando aí, né? Claro, é o momento jabá. É o momento jabá aí de todo mundo, né? Pode procurar lá, @GenioCred, né? Ou no meu Instagram direto, @eu, Jefferson Ortiz. A gente está lá pronto para orientar, é legal, vai acompanhando, vale a pena aí, muda toda a realidade aí das empresas. E quais são os maiores desafios hoje das empresas que estão buscando crédito? O que tu vê assim? É justamente o que tu falou, tá? É uma grande verdade. Quando é que eu penso em procurar crédito? Quando eu tô malito. Mal, né? Sim. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul que eu tô malito, eu tô quebrado. O segredo é esse,
um passo à frente. Eu sempre falo uma coisa que eu acho muito interessante, assim, as empresas, toda grande empresa, ela tem que pensar em provisão. Concorda comigo? Claro, Né? sim. Mas a provisão que a empresa pensa é provisão de custo, né? Sim. É a provisão do 13º, é a provisão lá de umas férias, é uma provisão, daqui a pouco, uma justiça do trabalho, porque toda empresa Natural. vive isso, né? E qual é a empresa que pensa em provisão de crédito? Não tem. Hoje tem formas de tu provisionar crédito para tua empresa. Porque toda empresa está em constante crescimento, né? Exatamente. E quando tu pensa em crescer, tu precisa de crédito. Por quê? Porque o mercado ele evolui muito rápido. E aí tu vai ter que ter ações rápidas, tu vai ter que ter crédito. Mas crédito saudável. O que é saudável? É um crédito que eu vou pegar, que o custo desse crédito com o crescimento do meu negócio, eu consigo pagar tranquilamente. Não vai te comprometer. Não vai me comprometer. Então provisiona o crédito. E isso a Gênio Crédito também te orienta a fazer. Exatamente. É o que eu sempre falo pros meus clientes, né? Que não adianta tu chegar no momento lá que tu já tá pro cara empurrar o banquinho, tá com a, né, com a corda no pescoço ali, o cara só falta chutar o banco. Só falta chutar o banco e deu. Cara, fica mais complexo, né, cara? Então, vamos pensar antes até para essa questão também de crescimento, né? As empresas, elas são feitas, assim como as pessoas, elas são feitas para crescer. É verdade. Então, eu vejo, né, até nessa questão da mentalidade, que eu acho que se o dono da empresa não tá pensando em ganhar mais, faturar mais, cara, aquela empresa vai morrer. Vai morrer. Por que vai morrer? Porque, cara, existe aí uma questão até do IPCA, né, que a gente fala. Cara, ele vai corroer esse valor que tu tá pagando, que tu tá recebendo. Uma hora ele não vai mais conseguir contribuir para manter pra tua empresa. Então, tu tem que pensar em crescimento. E se tu não tem, né, dinheiro para crescer, cara, vê uma forma de provisionar e ficar mais barato isso. Exatamente. Mas eu acho que o foco da empresa tem que ser sempre esse, né? O crescimento. Assim como o foco da pessoa também tem que ser o crescimento, né? Exatamente. Pessoa, para te crescer, tu tem que investir em ti. Exatamente. Né? Cara, não tem dinheiro, compra um livro, hoje tá super barato. Sim. Né? A empresa, cara, eu não posso pensar agora, eu tô com os custos muito altos, tal. Então, cara, tu já sabe a resposta, tu vai morrer. Sim. Cara, dá um jeito de apertar o cinto, e economiza e investe em provisão de crédito ali na frente. Exatamente. Tem que fazer isso. Se toda empresa tem que ter essa visão. É aquela coisa, onde é que eu quero chegar? Sim. Né? Hoje as pessoas só abrem as empresas e vão tocando. O cara, meu amigo empresário, ganha dinheiro, eu também vou entrar nesse negócio aí. Cara, o que vai dar de lucro isso? Tem lucro? Não tem. Se não tem, nem entra. Sim. Se tem uma margem de lucro, legal. Dá margem de lucro, vou torrar, vou curtir. Não, cara, investe em provisão porque tu vai crescer lá na frente. Tu vai querer crescer, vai precisar crescer. Então, investe, provisiona crédito. Né? Esse é o caminho, essa é a saída. Eu sempre vejo, assim, até pra pessoa física também, sempre... Cara, uma das coisas... Hoje eu tenho um limite de cartão, assim, que eu nem vou falar, nem comporta o valor que eu ganho, tá? Mas que é o que acontece, né? Mas por que tem, né? Tem muita gente, tem um limite ali, R$2.000, R$1.000, às vezes, sei lá, R$500. Cara, mas às vezes a pessoa ganha 5 mil, 10 mil e tem um limite desse, né? Então, o que acontece? Cara, todo mundo que me oferece cartão de crédito, eu pego. Cartão de crédito. Quero. Tá, né? Alguns, se tem anuidade, eu vejo se tem algum benefício vale a pena, ou não, sim. E tal. E, cara, e aí tu fica conhecido no mercado de uma certa forma. Então, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Sicredi, eles vão saber que tu tem crédito, né? Porque tu aprovou um cartão de crédito. E não usou. E esse é o cliente que eles querem. Exato. Então, é a mesma coisa pra empresa. Isso. Cara, vê com o teu gerente ali como é que... Se tu fosse pegar hoje 100 mil para fazer um projeto novo, como é que seria, né? Exatamente. Fala com o Gênio Cred. Isso, né? Fala lá com o Provisiona, 100 mil num consórcio, quanto é que eu pago por mês hoje, que daqui a 3, 4 anos, com uma inteligência ali da Gênio Cred, eu posso estar capitalizado com esse crédito. Isso se não acontecer antes, né? Exatamente. Porque quando aquilo que só acontece com quem faz. Cara, eu vou ter um desencaixe que, é verdade, cara, eu posso ter 100 mil aqui, e aí entrou 100 mil, eu tô com um projeto já pronto, eu vou lá e executo, e a minha empresa escala de uma forma fora do comum. E qual que é a diferença hoje, né? Porque eu também, assim como personal banker, o que eu prezo bastante é essa questão da consultoria, que nem eu acho que tu faz, né? Porque às vezes tu vai no banco e também tu tem que bater de porta em porta, né? Isso aí é a pior coisa, tipo, o empresário, né? Tem que saber, sei lá, que é no Santander, é no Itaú, é no Bradesco, onde é que tem crédito pra mim, né?
E junto com essa consultoria, como é que funciona esse teu trabalho? E justamente isso, é que nem tu é personal banker. Tu não tem uma bandeira só, né? O cara vai te consultar, tu tem conhecimento e tu vai ver a necessidade dele e vai direcionar o melhor banco para ele. Então, ele vai atalhar o caminho que tu falou de bater porta em porta. Porque, cara, tu tá precisando de crédito. Quando tu precisa de crédito, a tua cabeça tá fervendo. Sim. Tu não consegue pensar. Aí te pede um documento pra cá, do outro exatamente. Pô, procurei um personal banker, né? Cara, o cara vai me atalhar todo esse caminho. A dor de cabeça acabou, né? Ah, eu quero linha de crédito pro meu negócio. Tá bom? Liga pra Gênio Cred, né? Acessa lá o nosso site, fala com os nossos consultores, eles vão fazer um diagnóstico rápido contigo, são algumas perguntas rápidas, e aí com esse diagnóstico já vai gerar 3 linhas de produtos, no mínimo, que pode atender dos mais de 15 que a gente tem. E aí, com esse diagnóstico, vai dizer, cara, o melhor caminho para ti é esse aqui. Olha que maravilha. Sim. De tu ficar pegando e tentando ir pro mercado, e o que vai acontecer? Quando tu começa pro mercado, tu não tem acesso, tua mente tá fechada porque tu tá com um problema financeiro, tu vai pegar o dinheiro mais caro. Exatamente. E aí, sabe o que vai acontecer? Que é o produto de prateleira lá do banco, né? Aí tu mesmo pula do banquinho, ninguém precisa chutar. Tu mesmo tá tu pulando. te atira sozinho. Tu te atira. Tá, e assim, me diz uma coisa, e pro empresário que ele tá com um problema, assim, financeiro e tal, o que tu acha que ele, antes, daqui a pouco, qual que seria o caminho ideal? Porque às vezes a gente não consegue ajudar também, né? Acontece, né? Acontece. Porque assim, ele já trilhou um caminho escuro, digamos assim, né? Até chegar naquele momento. Qual que seria a dica hoje pro empresário que quer se ajudar, né? Ou melhor, melhorar a questão financeira da empresa para até daqui a pouco conseguir acesso a crédito? O que acontece? A dica que eu dou sempre é o seguinte: tem que ver o que tá pegando fogo, né? Tu tem uma fumaça ali, mas tu tem um foco de fogo lá forte. Cara, é lá que tu tem que apagar. O que acontece que eu vejo muito nos empresários? Quando eles veem que estão numa situação muito ruim, eles querem zerar a empresa. Querem pegar um crédito para zerar tudo. Cara, agora eu quero me livrar desse problema aqui. Trocar as dívidas, cara, tudo e sair, emergir, né? E o que acontece? Não consegue. Se afunda cada vez mais, tá? Então, qual é o fogo? Onde é que tá pegando fogo ali? Cara, vamos procurar um crédito para apagar aquele fogo ali. Um crédito, entre aspas, barato, com a tua situação cadastral que tu tá, porque tu sabe que tu não consegue as melhores taxas, mas apaga aquele fogo e depois a gente pensa em provisionar e mudar. Tem que ter tudo por etapa. Não dá para te resolver tudo num tiro só. É um grande erro esse aí, porque daí tu vai te afundar cada vez mais. E às vezes existem soluções que nem passam por crédito também, né? Várias situações. Às vezes tu tem um patrimônio, né? Às vezes a gente também tem muita parceria no mercado imobiliário também. Daqui a pouco a gente tem que se desfazer de um patrimônio, apaga aquele fogo, surge um capital, provisiona um crédito, tu levanta muito mais forte. Cara, tem várias alternativas. Então, por isso que eu digo, a gente não vende, né, crédito lá, a gente vende crescimento. É o que a gente faz lá na Gênio Cred. E qual que é a diferença desse crédito aí que vai afundar o empresário e o crédito que vai alavancar ele? Como é que tu vê isso, assim, né? Como é que é esse estudo? A Gênio faz isso também. A Gênio faz isso, é que depende da situação de cada um, como eu te falei, né? Tem que ver o que ele tem de imóveis, o que ele tem de patrimônio, que é isso a gente consegue taxas melhores, né? Se ele não consegue, daqui a pouco um terceiro, né? Algum parceiro. Hoje também nós temos alternativas de imóveis de terceiros também. Tem um leque de opções, assim. É como eu digo, tem que fazer um diagnóstico, né? O empresário, às vezes, ele fica muito fechado naquela dor dele ali, né? E ele não abre. O segredo é isso. Cara, escolhe alguém para te prestar consultoria. E chega lá e dá a real. Né? Dá a real, entende, olha quem é a empresa, acessa lá o site da empresa, vê quem é a empresa. Tu vai, em algum momento, alguma coisa tu vai te conectar com aquela empresa. Cara, esses caras vão me dar assessoria. Gostei da Gênio Cred, né? Então vai lá, abre o jogo para os nossos consultores. Eles vão fazer um diagnóstico bem filtrado e vão te orientar da melhor forma para te sair. Às vezes, como tu falou, vai te dizer, cara, tu vai ter que ir para um outro ramo, vai ter que cancelar o teu negócio. Que acontece. Muito difícil, tá? A gente sempre tem bastante alternativa, a gente está no mercado há 12 anos para isso. Eu estou há 20 anos no mercado financeiro também, então a gente tem muita experiência, está sempre estudando, está sempre inovando, estamos investindo em treinamento em toda a nossa equipe para justamente dar uma consultoria de qualidade aí, conseguir
fazer apagar esse fogo aí da melhor forma e o cara crescer. E falando um pouquinho da Gênio, onde é que falou, né? 12 anos já de Aham. trajetória. E onde é que vocês estão instalados? Como é que é? Tem como passar lá e tomar um cafezinho? Pô, claro que sim. Nós estamos em Porto Alegre, aqui na Avenida Érico Veríssimo, 595. Vai ser um prazer. É ali, né? A famosa 0 hora ali, né? Tu conhece sim, bem. bah. Quantos... Porta larga? Quantos anos ali, bem legal lá. Sim. Quem acessar aí nosso Instagram e nossas redes sociais, está lá nosso endereço. Vai ser um prazer, pode fazer esse diagnóstico lá pessoalmente. Cara, muita gente vem do Brasil todo, né? Vem aqui, a gente pega no aeroporto, a gente leva lá, a gente mostra a nossa cidade aí, que é muito acolhedora, né? Fazendo aniversário agora, essa Sim, semana foi, aí e tal. Ontem, né? Exatamente. Dia. Então, e fazer esse diagnóstico pessoalmente, né? Porque o agricultor às vezes tem muito disso, né? Gosta desse contato, tá? Lembrando que todos os nossos atendimentos são presenciais em toda a parte do Brasil, tá? A gente faz um diagnóstico, claro, num primeiro contato, a gente faz uma vídeo para entender a necessidade do cliente, mas depois, para a gente fechar qualquer negócio, tem um in-loco. A gente é presencial, a gente tem isso como um padrão, porque é isso que faz a diferença, tá? Sim, e outra, né? 12 anos não tão de brincadeira, né? Não. É uma coisa séria mesmo, né? Porque, assim, a questão que eu vejo também propriamente até o nosso trabalho, o atual, eu falando por mim, né? Que a pessoa tem que ter muita confiança. Então, porque ele vai abrir os números para ti, né? Ele vai falar da vida dele, daqui a pouco pessoal e da empresa. Então, daqui a pouco tu vê uma empresa que tu acha que tá super bem, mas ele vai lá e chega e diz, não, olha, Jefferson, uma empresa tá na mídia aí, mas não tá tão bacana. Então, ele tem que ter essa confiança. Tem que ter. Uma coisa que eu falo muito assim, tem que procurar empresas que usam muito a lei LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso aí é a primeira coisa. Porque tu tem que ter essa confiança. Cara, tu vai abrir teu CNPJ. Às vezes eu vejo um erro constante, assim, os caras fazem uma ligação, pegaram lá no Google e tal, tudo, e já sai mandando dado, mandando tudo. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, tem que pegar empresas confiáveis, né? Que têm segurança, que vão te dar segurança, até para fazer um diagnóstico, né? Porque daí eles vão te dar produtos seguros também. É uma consequência, né? Então, se a empresa trabalha aí dentro dos padrões do Banco Central, lei LGPD, enfim, ela vai ter produtos que são confiáveis para poder mudar a realidade da tua empresa. Esse é o caminho. Sim. Jefferson, e assim, com relação também a Gênio, como é que tu vê agora o posicionamento dela? 12 anos, né? Uma empresa sólida, mas falando de perspectiva de futuro, assim, também, e se puder abrir um pouco dos números, não de faturamento, mas sim do que vocês já conseguiram ajudar as pessoas aí, os empresários, né? Sim. A Geniocred, ela veio num crescimento, tá? Ela veio num crescimento, a gente teve números expressivos aí em 2024, a gente está com um projeto aí 2025 bem audacioso dos nossos números, mas para que a gente chegue nesses números, como toda empresa, a gente tem que ter uma organização. Então, a gente investe em treinamento de equipe. Né? Hoje não é qualquer pessoa que bate na nossa porta e diz, cara, eu quero ser vendedor. Né? A gente tem alguns princípios básicos, quem é a pessoa, da onde veio, qual é a área que ela atuou, né? Ela está preparada para aprender, ela quer ter conhecimento, ela quer entender a história da Gênio para poder passar isso para o cliente. Então, como a gente cresce? A gente cresce com pessoas, né? Sim. Não tem como a gente crescer sem. Sozinho, não Exatamente. Tem como. Só que tem que ter muito cuidado. Às vezes, a tua ambição de crescimento... Sozinho a gente vai rápido e junto vamos mais longe, né? Vamos mais longe, exatamente. Mas o que acontece? Só que o junto para ti longe tem que ser pessoas que estão alinhadas com os teus pensamentos. Então, a base para a Gênio crescer é isso, é investir em consultor de qualidade. Por quê? Para que dê um atendimento para esse cliente do agronegócio, para o empresário, para o consultor. Então, a gente está especializando consultores tanto em valor de crédito, né? Porque ele já está acostumado. Imagina, né? Eu sempre falo, vamos usar o meu exemplo lá de mecânico, né? É melhor tu levar o teu carro no mecânico geral, quando tu quer resolver um problema de freio, ou num cara especialista de freio? Especialista, pô, cara, né? Ele só faz freio. Sim. As ferramentas dele são adequadas para atender freio. Ele vive condições de problemas de freio todos os dias. Então, consequentemente, ele vai conseguir resolver. Então, se eu largar um consultor para ti que tem um range ali de $500 mil até 3 milhões, ele só faz aquilo ali, cara, e no agronegócio, cara, ele já vai saber os caminhos para te dar.
Ele já vai ter vivido situações que tu, lá na tua dificuldade do teu negócio, ele já viveu com outro cliente. Vai ter um case de sucesso para te dar, para te ficar mais tranquilo, porque o ser humano também gosta disso, né? Claro. Né? Cara, Sim. se deu certo para um, pô, vai dar para mim também, né? Sim. Nem sempre é essa a máxima, né? Sim. Mas a tendência é que isso aconteça. Sim, se aconteceu Pelo padrão várias, de repetição. se repetiu várias vezes. Uma coisa é um caso isolado, outra é repetida. Exatamente. Então, o crescimento da Gênio, respondendo a tua pergunta, é esse. É investir em consultores de qualidade com capacidade em determinado nicho para atender aquele cliente com êxito, né? E quantos milhões em consórcio a gente fez aí o ano passado? Cara, a gente chegou, a marca a gente vendeu 300 milhões. 300 milhões? 300 milhões. É um número bem expressivo aí e a gente quer chegar aí a 1 bi esse ano, se Deus quiser. É. E tu sabe quanto que tu emprestou? Cara, muito dinheiro. Muito dinheiro. Os números eu não tenho todos aqui de cabeça. Isso é importante, né? Porque assim, as empresas, às vezes tu pegar um número pequeno, não tô menosprezando quem tá começando, daqui a pouco tá no início, né? Mas é que faz sentido, né? Porque se tu tá conseguindo emprestar todo esse valor, né? Abrindo essas cartas de consórcio também querendo chegar em 1 bi, tomara que chegue, né? Significa que realmente as pessoas estão confiando no trabalho. Exatamente. É isso aí. Não, e aí tu tá tendo cases de sucesso, né? Que facilita para ti. Exatamente. Porque, principalmente em produtos assim que são diferentes da realidade do banco, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Por isso que eu digo, consulta a empresa, sabe com quem tá falando. Tem várias empresas no segmento. Sim. Né? Tem empresas boas e empresas ruins. Em qualquer área, né? Tu sabe, né? Na pessoas advocacia. Boas, pessoas ruins, Então, natural. A gente tem que tomar cuidado com quem vai trabalhar. Essa é a dica boa aí. Pessoal, olha só, acabando aqui já 57 minutos. Já vou chamar aqui pro recadinho final, né? Passando aqui só para te agradecer de verdade, de coração, porque hoje foi uma aula que eu vejo de vendas e de produtos e de conhecimento. Porque não adianta só a pessoa ser vendedora e não ter esse aprofundamento e entender do que ela tá falando, né? Exato. Então, achei muito legal essa questão da Gênio, que ela tem uma solução adequada para cada projeto, para cada empresa, né? Então, só queria te agradecer primeiramente e segundamente pedir para te deixar o teu recado, né? E, enfim, falar um pouco da Gênio, onde é que te encontra, para tomar aquele café lá, né? Legal. A gente veio falando aí, né? E a questão também no Brasil, né? Tu falou que tá em todas... Vocês são sedes próprias ou são consultores? Não, consultor específico, né? A Gênio Cred. Bom, em primeiro lugar, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, líder de sucesso. A gente sabe que a fórmula aí, cara, isso é fantástico aí, tá dando para as pessoas, para as empresas, uma oportunidade de conhecer pessoas sérias que estão realmente enganjadas no mercado para dar o retorno de acordo com a necessidade de cada um, tá? Não é diferente que a Gênio Cred faz, tá? Então vamos lá, repetindo aí, nós estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ali na Avenida Zero Hora, na Érico Veríssimo 595. Quem quiser vir tomar um café aqui, vai ser um prazer. Tu tá convidado também lá. Pô, vou ir, por favor, né? Certamente. Ir lá conhecer nossa sede, enfim. Muito legal. Né? Nós temos lá nosso Instagram, @GênioCred. Tem o meu Instagram, @Jefferson_Ortiz. Tá? Fiquem à vontade lá, porque vai se conectando, até mesmo às vezes antes de tomar uma decisão, é bom ir olhando, né? Dar aquela espiadinha lá, enfim. E a Gênio Cred está aqui para isso. Nós somos uma fintech que usamos metodologia e tecnologia própria para dar oportunidade para os empresários, para o cliente pessoa física, para o cliente do agronegócio, para o produtor rural que está vivendo essa dificuldade hoje, de criar alternativas diferentes daquilo que vocês vêm fazendo. Para quê? Para que mude a realidade do negócio de todo mundo. É isso que a gente faz e é um prazer, a gente ama o que faz, estamos se especializando cada vez mais esse ano, como eu falei, com mais consultores qualificados para te atender e te dar a melhor condição. Eu sempre falo, se vai fazer negócio ou não, é um detalhe. O importante é tu estar sempre atento para ter ações diferentes, resultados diferentes. Essa é a nossa dica lá no Gênio Cred. Muito obrigado. E até a questão também de conhecimento. Conhecimento é tudo. A gente falou muito, né? Toda essa nossa conversa foi muito nessa linha de conhecimento. Então, por mais que tu não vá fazer esse crédito, conhece. Exatamente. Né? Abre pelo menos uma porta. Se dá a oportunidade de ver coisas diferentes, né? Abre um leque, né? Pelo menos vai ali e fala, tem uma ideia diferente, né? Exato. Então, às vezes tem essa questão também, a gente depende muito do governo, né? Que hoje, até ontem eu estava ouvindo do Plano Safra aqui, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Banrisul, né? Que é muito forte no agro, enfim. Só que
não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E Não aí tem o dinheiro. dinheiro que eles querem emprestar é justamente com essa questão de ter várias garantias em cima do produtor e com taxas lá pra cima. Na real, né? não empresta, né? Porque as É. pessoas não têm, né? Exatamente. Né? E se liberar alguma coisa plano safra, com a Selic aí que a gente tá quase 15, cara, vai ser lá em cima as taxas. Né? O negócio, o produtor rural tem que tomar cuidado. Né? A tua colheita não vai pagar essa conta. Então tem que estar atento a ações diferentes aí para ter resultado diferente. Eu falo isso 10 vezes, porque tu fica preso naquilo ali. É simples chegar no gerente, tomar aquele cafezinho, Claro. assinar um contrato e pagar muito caro, e às vezes a conta não se paga. Tem que tomar muito cuidado com isso. É Então, verdade. olhar o mercado, esse é o segredo. Então é ficar cuidando aí, né? E entender como é que tá esse mercado financeiro. Pessoal, agradecer de novo aqui o Jefferson. Foi um papo que passou correndo, que dava pra fazer mais 1 hora ainda, né? Ô, legal, né? A gente se empolga, né? É verdade. Obrigadão mesmo. E, gente, vem pra Fórmula. Só isso. Último recado. Um abraço. Abraço.